Sejam muito bem-vindos à Live 08, tá? Para não perder, né, aqui a praxe da coisa, vamos tomar aquele cafezinho. Estou hoje com este blazer azul, né, propositalmente. Estamos no mês de março, galera, e no mês de março existe a campanha do Março Azul, que é uma campanha que se refere exatamente à conscientização e à prevenção, né, do câncer coloretal, ou seja, do câncer intestinal. Então hoje a gente vai conversar algumas coisas importantes sobre isso, certo? Primeiramente, o que você precisa saber sobre câncer coloretal, ou seja, câncer intestinal, tá? Esse tipo de câncer, galera, ele acomete principalmente ali a porção final do teu intestino, né, do intestino do sujeito, né, que seria o cólon, e também o reto em si, né? Então 30% mais ou menos digamos, a prevalência ela está realmente na região retal e 70% nessa porção final do intestino, que é extremamente importante para a nossa saúde e para as nossas funções vitais do trato gastrointestinal como um todo. O câncer coloretal também é o terceiro tipo de câncer mais prevalente em todo o mundo, então, cara, não é brincadeira. E ele é o segundo tipo de câncer que mais causa óbitos, né, em todo o mundo em si. Então, olha só, de todos os tipos de cânceres, ele é o segundo que leva ao maior número de óbitos, né? Repito, não é brincadeira o negócio, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso. Normalmente é mais comum em pessoas que alcançam a idade ali, na terceira idade, 50 anos de idade para cima, mas uma coisa vem preocupando bastante, tá? Desde a década de 80/90 por ali, cada vez mais os jovens, e eu posso também falar lá pela minha própria experiência prática, cara, eu já atendi pessoas muito jovens com câncer coloretal, o que não é comum, tá? Ainda não é tão comum, mas assim, os níveis estão aumentando, então eu recebo pacientes já jovens com idade entre 29 anos, 39 anos mais ou menos, que já tem o câncer coloretal, entende? Eu trouxe até esse trabalho aqui, ó, para vocês verem essa curva temporal. Não sei se vai dar para ver muito bem, né? Mas, né, aqui de um lado a gente tem, né, a idade em si. Deixa eu tentar deixar mais próximo aqui. E aqui a gente tem as décadas. Então, a partir aqui da década de 80, mais ou menos, né, você pode ver pela essa curvazinha azul, né, o número de incidência e prevalência do câncer coloretal, ele aumentou nessa população jovem, velho, o que é extremamente preocupante, né? Existem vários fatores de risco, tá, pessoal, que levam ao câncer coloretal como um todo, mas para nossa sorte, né, graças ao nosso bom Deus, se a gente puder separar esses fatores de riscos, a gente diria que existem os fatores não modificáveis, que são aqueles que estão relacionados à genética propriamente dita, e os fatores modificáveis, que é aqueles que nós temos controle sobre o que vai entrar na nossa vida, de alguma forma, ou seja, vai depender da tua escolha, entende? Então, graças a Deus, 20% apenas da causa do câncer coloretal é essa causa, né, não modificável, que está associado à genética, hereditariedade como um todo, e 80% está associado a esses fatores que são modificáveis, que está associado exatamente aos nossos hábitos de vida. Então, coisas que você pode fazer hoje, né, podem prevenir exatamente a prevalência, né, que ocorre o desenvolvimento do cólon, né, do câncer de cólon retal. Então, a gente vai falar aqui sobre algumas verdades e mitos relacionando a nutrição com esse tipo de câncer, e vamos ver o que é que a gente consegue colocar em prática. Ponto número 1. E o mais interessante, antes de começar, galera, olha só que interessante. Observe que desde a primeira live que a gente vem fazendo aqui, por mais que a gente se aprofunde em certos pontos, por mais que a gente dê um certo arrodeio para tentar fazer explicações sobre benefícios, riscos associados à saúde, cara, a gente sempre volta para um fundamento principal, né, essencial, que é comida de verdade. As pessoas que, né, têm a sua dieta baseada exatamente em comida de verdade, cara, é as que têm
os melhores status gerais de saúde de uma maneira geral, tá? Então, só para vocês entenderem, de todos os alimentos, né, de todos os nutrientes que temos à nossa disposição, cara, as fibras, né? Quando a gente fala fibra, não vamos pensar de uma maneira abstrata. Vamos pensar aqui onde é que a gente encontra fibra, que é exatamente, a gente já vem conversando sobre isso já há um bom tempo. Frutas, legumes, carboidratos mais complexos, de alta qualidade, mais fibrosos, né? É aí que estão as fibras. Então, as fibras de todos os outros nutrientes são responsáveis por ter o melhor e maior efeito protetor contra o câncer coloretal. Né? Eu vou até mostrar aqui um outro gráfico de um estudo, de um paper, mostrando exatamente isso. Ó. De um lado aqui, quem quiser essas referências no final, né, pode falar comigo que eu coloco aí, passo para você de alguma forma. Mas de um lado aqui, se você olhar bem, ó, nós temos exatamente o risco relativo associado, né, nessa parte aqui do gráfico. E aqui o consumo de fibra. Então, quanto maior o consumo de fibra, menor é o risco, né, de você desenvolver o câncer coloretal, certo? Então, cara, de longe, comer fibras é a melhor coisa que você pode fazer, tá? Inclusive, a gente falou até sobre isso ontem, né, na live do café da manhã. Cara, inicia o café da manhã já comendo uma porção de fruta, enriquece isso colocando uma fibra extra. Eu mesmo acabei de postar aí um story onde eu coloquei lá banana, mamão, botei aveia. Então, tá entendendo? Então, todos esses alimentos contêm fibras, que é o principal nutriente que consegue prevenir, né, o câncer coloretal. E tem duas explicações por que esses alimentos ricos em fibras eles têm esse poder de fato, né? A primeira é que as fibras, elas, né, a maioria delas não são digeridas pelo nosso sistema do trato gastrointestinal. Elas vão parar lá no nosso cólon, que é exatamente esta porção em que o câncer acontece, né, em que esse tipo de câncer se desenvolve. E lá, as bactérias intestinais que estão presentes lá, pessoal, elas conseguem fermentar essas fibras. E quando elas fermentam, elas conseguem produzir, né, uma moléculazinha chamada de butirato, tá? Que só quem fornece isso pra gente é a nossa microbiota. Então você come fibra, a tua microbiota, né, que são as bactérias intestinais que moram lá no teu cólon, fermentam essa fibra, produzem esse compostozinho chamado de butirato. Alimentos que são anti-inflamatórios, etc, etc. Cara, o butirato, ele consegue exercer esse efeito anti-inflamatório e antiproliferativo, ou seja, anti-câncer, digamos assim, no teu intestino. Tá? Então essa é uma das explicações essenciais que fazem porquê, né, explicam por que comer fibras, comer frutas, legumes, carboidratos mais integrais conseguem prevenir contra o câncer coloretal. E a outra explicação, eu até falei na live da dieta mediterrânea, eu acho que foi a live 0506, não lembro, 04, não lembro que de cabeça está por aí, que esses alimentos ricos em fibras, especialmente as frutas, galera, eles carregam, além de vitamina, fibra, etc., um grupo de substâncias chamados de polifenóis, né? Que são os fitoquímicos, polifenóis, flavonoides, tem vários nomes isso, mas enfim, é um tipo de vitamina que também é pouco conhecida, a gente fala pouco sobre isso, na verdade, não tem nem exame de sangue para essas coisas, só para você ter ideia. Mas eles conseguem também exercer esse efeito, né? É por isso que a dieta mediterrânea, que eu repito, talvez eu fale sobre isso algumas outras vezes em outras lives, ela é uma das melhores dietas no que se refere a também conferir saúde para ti, para o teu trato gastrointestinal, certo? Repito, você não precisa seguir a dieta mediterrânea do mesmo modo que os povos lá do Mediterrâneo seguem, nem é necessário isso. É você enxergar aquela pirâmide, aquela base e ver que alimentos ali você pode incluir na tua vida, ponto final, velho. Muito simples. Vamos colocar as coisas em práticas da forma mais simples possível. Eu sempre recomendo que vocês consumam pelo menos 150 gramas de uma porção de fruta por dia, né? No mínimo. Mínimo. Uma porção de fruta por dia, 150 gramas de legumes e verduras, né? Também no teu prato lá no almoço ou no jantar. Enfim, cara, o mínimo isso vai bater mais ou menos 1 quilo de verdura, de fibras por semana. Tá muito bem, tá acima da média, não ainda é o ideal, mas cara, é um bom começo já, certo?
Sobre a carne vermelha, pessoal, existe um grande mito aí que consegue, que faz essa associação. Isso também já ganhou espaço no diálogo público, né, bem forte, que o consumo de carne vermelha também leva ao câncer. Só que existem algumas premissas dentro das entrelinhas que se referem aos resultados desta conclusão, que as pessoas normalmente não enxergam, ou se enxergam, enfim, talvez não optam por falar. Sempre gostam daquela notícia mais sensacionalista possível, de alimento tal é milagroso, alimento tal causa câncer, né? Então, assim, por que a carne vermelha, né, por mais que você possa escutar por aí que a carne vermelha causa câncer, etc, etc, por que apesar de toda essa história, todo esse sofisma, assim eu gosto de chamar, a gente não tem uma certeza sobre isso? É muito improvável, na verdade. Primeiro ponto, eu escrevi aqui 4 pontos. Primeiro ponto, o termo red meat, né, que é carne vermelha, nos artigos científicos que trazem exatamente esses resultados que carne vermelha causa câncer, ele não é muito bem organizado. O que é que eu quero falar com isso? Os pesquisadores, né, que escrevem esses artigos, que pesquisam sobre isso, eles pegam a carne vermelha in natura, que é essa que você vai lá para o frigorífico, compra lá patinho, músculo bovino, alcatra, seja lá o que for, e eles pegam outro grupo de carne, que são as carnes processadas, que é calabresa, salsicha, presunto, e eles juntam tudo isso aqui e chamam de carne vermelha. Entendeu aí? Então olha só que risco de viés grande, velho. Né? Os caras não definem muito bem esse termo red meat nos artigos científicos. Misturam o que é carne vermelha de verdade, que é essa que inclusive eu sou favorável, todo mundo deveria sim comer carne vermelha, na medida do possível, das suas possibilidades, do seu gosto também, é óbvio. E pegam essas carnes processadas e colocam em um grande grupo chamado de red meat. E falam, quem come carne vermelha, né, pode ter câncer. Então você entendeu a confusão aí? O que está causando câncer, então, né, o que não que causa, né, o que está associado, são 2 palavras diferentes que a gente vai falar já já. O que está associado, então, com câncer cólon-retal, por exemplo, é de fato a carne vermelha in natura ou essa carne processada? A gente não sabe. Entendeu aí? Mas de verdade, pelas leituras que eu faço, pelos estudos que eu faço, é muito mais provável de longe, ó. Eu falo isso aqui sem medo de errar mesmo. Pode ser que um dia eu erre, mas eu acho muito improvável nesse aspecto aqui. Cara, de verdade, se não fosse para chegar aqui e falar coisas que eu acredito, que eu aplico na minha vida, que eu aplico na vida dos meus pacientes, eu nem faria essas lives, velho. Entendeu aí? Nem estaria aqui. Se fosse pra falar balela, mentira, se fosse pra estar confundindo vocês, se fosse pra estar inventando história, seja lá o que for, eu nem estaria perdendo meu tempo abrindo lives aqui pela manhã. Eu estaria fazendo outras coisas agora, já teria começado a trabalhar mais cedo, já estaria estudando antes de começar a trabalhar, não sei. Mas eu nem estaria aqui. Mas enfim, pelo que de verdade eu leio, estudo e tudo mais, acompanho esse assunto um pouco mais de perto, é muito mais provável de longe que o que cause, né, o que esteja, né, nem cause, né, perdão de novo falar essa palavra, mas o que está associado de fato com câncer cólon-retal e com outros aspectos negativos à saúde do intestino são essas carnes processadas, né, que é, repito, salsicha, calabresa, presunto, até o bacon entra nisso, entendeu? É o que está mais associado. A carne vermelha que você compra no supermercado, meu amigo, é muito improvável que tu vá ter câncer, tu vai ter algum problema deletério relacionado à tua saúde comendo carne vermelha. Só se tu realmente extrapolar a baladeira. Que no Ceará a gente fala assim, só se tu extrapolar a baladeira, aí o negócio pode ficar ruim pra ti. Mas fora isso, velho, não é muito improvável. É sério. O outro ponto, pessoal, pra gente quebrar um pouquinho também essa história, é que existem 2 tipos de resultados no que se refere a gente chegar a uma conclusão frente a um alimento e uma situação clínica. A gente chama de resultados de correlação e causalidade. Resultados de causalidade é onde eu posso, né, de forma mais veementemente falar, olha, isso aqui causa isso aqui. E de correlação é, olha só, aparentemente parece que se o sujeito comer isso aqui,
em uma certa frequência, uma certa quantidade, ele pode desenvolver esta condição clínica. Então, por incrível que pareça, todos os estudos até o presente momento, até o presente ano de 2024, só encontraram trabalhos de correlação, tá? Nenhum foi de causalidade, todos foram de correlação. Então, todos falam apenas que, aparentemente, o consumo de carne vermelha está correlacionado ao câncer coloretal, ou seja, dentro desses trâmites eu jamais posso falar que carne causa isto daqui, carne vermelha causa câncer, porque não é um efeito de causalidade, mas sim de correlação, entendeu aí? Então, segunda confusão de que não é possível a gente veementemente falar que existem efeitos deletérios em comer carne vermelha. Isso é surpreendente, porque, repito, se você abrir o Instagram aí, o que você mais vai ver é exatamente a galera falando, né? Que a carne causa não sei o que inflama o intestino, que causa doença tal, enfim. Né? E a gente vê, quando a gente leva as coisas realmente a sério, de forma coerente, medita sobre ela, estuda, compara argumentos, velho, você chega a um nível de razão, sabe, de coerência maior, e você vê que tem muita coisa errada por aí. E o meu papel é exatamente esse, né? Um dos meus papéis, que é tirar um tempo aqui no meu dia para estar falando para vocês essas verdades. Certo? E um outro aspecto é que, mesmo ainda assim, se eu não conseguir te convencer que você, né, que a carne vermelha não tem como eu falar que ela causa câncer, não é possível isso, mas se você ainda continuar acreditando nisso, cara, continue comendo carne vermelha com vegetais, que é o que eu encorajo para todo mundo, né? A gente viu aqui exatamente no ponto anterior que as fibras são aqueles nutrientes que têm um maior efeito de proteção contra o câncer intestinal. Então, coma carne lá com as suas verduras, enfim, entendeu? Então, o efeito protetor vai, né, digamos, sobrepor o efeito de risco, que não existe, repito, mas é só para, né, se você ainda acredita nessa história, continua acreditando. Entendeu? Um outro ponto aqui é sobre os laticínios, né, leites derivados, né, de forma meramente experimental. Existem sim alguns, né, quando eu falo experimental, são trabalhos em ratinhos, são trabalhos em células em que eles conseguem fazer essa correlação entre consumo de laticínios e câncer, etc, etc. Mas, meu amigo, não dá para levar esta realidade para a tua realidade, velho. Tu é um ser humano, tu não é um ratinho. Tu não é uma célulazinha cultivada dentro de um ambiente todo controlado. Entendeu? Quando a gente vai para estudo com seres humanos, leite e derivados também, velho, não tem nenhum tipo de comprovação de que os laticínios causem câncer, que inflamem, nananã, com exceção daquelas pessoas que têm problemas reais e concretos relacionados à alergia à proteína do leite de vaca, né? Pessoas que têm intolerância também à lactose, seja lá o que for, mas com essa exceção de pessoas que dentro de um quadro hierárquico é muito pequeno ainda, o leite é um alimento seguro, a gente já falou isso aqui várias vezes por aqui, e ele não causa câncer, tá? Quem fala isso, cara, tá redondamente enganado, não tá lendo as coisas direito, não tá vendo os argumentos de ambas as partes, enfim, tem alguma coisa muito errada por aí, que nem eu consigo entender o porquê. Na verdade eu até consigo, é o que eu tento falar aqui, dia após dia, né, as lives que eu venho fazendo. Mas, cara, é um alimento seguro. Pelo contrário, velho, existem vários trabalhos, inclusive até ontem eu tava lendo um, que é do Giuliano, que ele é Gardiello, perdão. É o Francis M. Gardiello. Ele é um médico lá do departamento de medicina da Universidade de Hopkins, e ele mostrou exatamente, ele tem trabalhos publicados aí no PubMed, é só você procurar. Ele mostrou exatamente que o consumo de laticínios, especialmente de produtos fermentáveis, olha só o que é que eu venho batendo aqui na tecla com vocês, ó. Consumam produtos fermentáveis, velho. Iogurte natural, por exemplo, é o mais fácil, é o mais acessível, né? Que esses alimentos fermentáveis, esses sim, estão, né, associados a, na verdade, uma redução do risco de câncer coloretal. Eles reduzem a possibilidade de você ter pólipos intestinais, né? Tudo começa com um pólipozinho, né? Inclusive, quem já fez aqui colonoscopia, por exemplo, quem já fez aqui esses exames mais invasivos, provavelmente você pode ter tido um pólipo durante a tua vida. E, né, o médico vai lá e retira, né? Esse pólipo, né, não é em todas as ocasiões, mas um dia ele pode te desenvolver para um câncer, né? Em alguns percentuais.
Então, esses produtos fermentáveis, esses alimentos fermentáveis, galera, na verdade, eles têm esse efeito protetor também, tá? Então, olha só que interessante. Repito, a gente vem aqui, conversa sobre um assunto sério. Eu dou todas as explicações fisiológicas, né, de forma resumida, é óbvio, para o negócio ficar mais palatável e até melhor de escutar, né, de entender. Mas a gente sempre volta para esse centro principal, né, que é volte a comer comida de verdade. Volte a comer comida de verdade. Cara, não tem outro caminho se tratando da tua saúde, seja lá o que você tem hoje, se você tem problema intestinal, quer emagrecer, quer ter mais qualidade de vida, meu amigo, volte a comer comida de verdade, com densidade, variando nos grupos, sem medo de ser feliz, comendo fruta, verdura, alimentos com trigo, laticínios, carnes brancas, carnes vermelhas, sem medo nenhum, velho. Não precisa ficar se privando, obviamente, se você, né, com exceção daquelas pessoas que têm um problema real e concreto, que é sim, alguns vão se fazer necessário restringir e limitar certos grupos, mas de maneira geral, cara, a maior parte das pessoas, acreditem, podem e precisam e deveriam comer comida de verdade, né, dentro dessa diversidade dos grupos. Nessa mesma live lá da dieta mediterrânea, eu mostrei pra vocês, se você vê lá a dieta desses caras, né, a pirâmide deles, é extremamente diversa, meu amigo. Diversos caras comem alimentos com trigo lá, laticínios, carne branca, um pouquinho de carne vermelha, muita fruta, gordura derivada do azeite de oliva. Então, sim, né, eles não se privam de, vou me privar exatamente isso. Até da carne vermelha, que a galera, né, que é o assunto aqui de hoje que a gente está conversando, eles comem, entendeu? 2 vezes por semana, enfim. E ainda assim, a gente tem vários resultados mostrando que a dieta mediterrânea é uma das melhores para prevenir o câncer. Então, olha só, a dieta aqui tem leite, tem alimentos fermentados, tem trigo, tem carne vermelha. É essa dieta que é a melhor para prevenir doenças no trato gastrointestinal, entre outros, né? Então, para você ver, o nome disso é coerência. Tomem muito cuidado, né, sobre as pessoas que vocês escutam, quem vocês escolhem para ser a assembleia de vozes da vida de vocês. Tomem muito cuidado. Tá muito confuso hoje em dia. Eu sei que é bem difícil. Até para quem é profissional de saúde está difícil, acredite. A confusão é grande. Ontem eu até estava falando aqui que, cara, se você é profissional, precisa do Instagram para trabalhar aqui, meu amigo, saia daqui, velho. Esse ambiente aqui digital do Instagram é para tu vir e alimentar depois de ser alimentado antes, entendeu? Então, no offline, você vem, vai estudar sério, vai trabalhar, vai ver os casos reais, vai ver o que está acontecendo na realidade real e concreta, vai ver o que teus pacientes estão reclamando, vai ver como é que tu está conseguindo resolver as questões dele, vai estudar. Quando tu tiver alguma coisa real e concreta para jogar a luz da verdade em cima, aí tu vem aqui. Aí tu vem aqui, ó, galera, é o seguinte, ó, estão falando que isso aqui é assim, mas na verdade parece que não é assim, velho. Ó, na verdade funciona assim, assim, assada, etc, etc. E tu vem aqui e fala, tu joga a luz da verdade sobre os temas, tá? Sobre, enfim, o que você estudou, qual foi o teu objeto de estudo, certo? Se não, velho, não fica aqui perdendo tempo, tu vai ficar mais confuso, tu vai ficar querendo replicar as coisas que muita gente está falando por aí sem nenhum tipo de fundamento. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Se cuidem, pelo amor de Deus. Se você tem 50 anos ou mais, o ideal é que você faça pelo menos, né, vá um gastroenterologista. Pode ser que você precise até fazer uma colonoscopia. Todo mundo, praticamente quase todo mundo vai precisar um dia fazer uma colonoscopia. Não é um exame muito confortável, na verdade. Eu já fiz. É muito ruim o preparo, mas o local lá é tranquilo, né? Eu fiz por outros motivos, é óbvio, né? Quando eu estava, enfim, passando por alguns problemas intestinais, que foi exatamente isso que me levou, né, a estar hoje estudando sobre essas coisas, atendendo essas pessoas, certo? Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, falem comigo por aí. Quem quiser a referência desses artigos, coloquem aí nos comentários. Se tiver pergunta também, botem nos comentários, seja lá o que for. Fiquem com Deus, tenham um dia em paz e até breve.